Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou começar uma nova série de modelagem no Blender, inspirada em personagens divertidos do fundo do mar. A ideia é criar personagens originais, com um estilo mais cartoon, colorido e simples, que possam ser usados futuramente em jogos, animações ou apenas como estudos de modelagem 3D. Neste primeiro episódio, eu vou mostrar o processo de criação desse personagem peixe, desde a base até os detalhes finais, como roupa, rosto, acessórios e pintura. Ainda estou aprendendo bastante no Blender, então não levem a mal alguns erros, ajustes e testes durante o processo. Antes de começar a modelagem, eu preparei uma referência para me guiar. O personagem é um peixe cartoon com um visual alegre, usando roupa, chapéu com hélice, gravata borboleta e uma pequena bolsa lateral. Eu quis fazer algo com formas bem arredondadas e simples, porque esse tipo de personagem é mais fácil de modelar, mais fácil de animar e também combina bastante com o estilo que eu gosto de criar. A intenção não é fazer um personagem realista. Eu queria algo com aparência divertida, com olhos grandes, corpo pequeno e detalhes bem marcados. Também tentei pensar em um personagem que tivesse personalidade mesmo sem estar falando. Por isso, o sorriso, o olhar, o chapéu e a roupa ajudam bastante a dar uma identidade para ele. Esse tipo de acessório combina muito com personagem cartoon, porque é simples, divertido e fácil de reconhecer. Primeiro eu criei a parte principal do chapéu, ajustando o formato para encaixar no topo da cabeça. Depois, fiz a aba da frente e fui adicionando a hélice. A hélice é um detalhe pequeno, mas ajuda bastante a deixar o personagem mais marcante. Também gostei porque esse acessório deixa o visual mais leve e brincalhão. Parece que ele poderia ser um personagem curioso, talvez um explorador do fundo do mar ou alguém que vive inventando coisas. Nessa etapa, eu precisei ajustar bastante a posição do chapéu para não ficar muito alto e também para não atravessar o corpo. Para o corpo, eu quis usar uma forma simples, arredondada, quase como uma cápsula ou um ovo mais comprido. Essa é uma parte importante, porque se a base do personagem estiver boa, fica muito mais fácil adicionar os outros detalhes depois. Eu fui ajustando a largura, a altura e o formato geral, tentando deixar o personagem mais fofo e com uma aparência amigável. Como ele é um peixe cartoon, não precisava ficar com uma anatomia realista. Então eu pude exagerar um pouco no tamanho da cabeça e deixar o corpo mais compacto. Também fui conferindo o modelo de vários ângulos, porque uma coisa é ele parecer bonito de frente, mas quando você gira para o lado ou olha por trás, pode perceber que alguma parte ficou torta ou sem volume. Esse é um hábito que estou tentando melhorar, não olhar o personagem apenas de um lado. Sempre girar, aproximar, afastar e conferir o resultado geral. Eu fiz uma camisa clara, com detalhes nas mangas e uma gravata borboleta na frente. A roupa ajuda a separar melhor o corpo do personagem e deixa ele com uma aparência mais organizada. Também adicionei suspensórios, porque achei que combinavam com o estilo mais divertido e cartoon. A gravata borboleta foi um detalhe que gostei bastante de criar. Ela deixa o personagem com uma aparência mais simpática e um pouco engraçada. Como estou aprendendo, eu tentei fazer essas partes usando formas simples, sem exagerar demais nos detalhes. A ideia é sempre buscar uma aparência bonita, mas que ainda seja possível de modelar e corrigir depois.
A silhueta é muito importante em personagens cartoon. Mesmo de longe, você precisa conseguir entender o formato do personagem. Eu fui deixando a parte de cima mais arredondada e ajustando a região de baixo para encaixar melhor a roupa e as pernas. Também tentei evitar deixar o corpo muito reto ou muito quadrado. Pequenas curvas ajudam o personagem a parecer mais natural e menos rígido. Não me preocupei tanto com detalhes pequenos. O foco foi deixar a forma geral funcionando. Muitas vezes é melhor resolver primeiro o volume grande e só depois começar a colocar olhos, boca, acessórios e textura. Como o personagem é bem estilizado, as pernas não precisavam ser realistas. Eu quis criar formas simples, mais parecidas com pequenos pés de peixe. Também fiz as nadadeiras laterais, que funcionam quase como braços. Eu fui testando o tamanho delas para não ficarem muito grandes e esconderem a roupa, mas também não ficarem tão pequenas a ponto de parecerem apenas detalhes sem função. Essa parte foi interessante porque as nadadeiras ajudam muito a dar uma leitura de peixe para o personagem. Sem elas, ele poderia parecer apenas uma criatura arredondada com olhos. Mas com as nadadeiras, cauda e detalhes no corpo, já começa a ficar mais claro que ele pertence ao fundo do mar. Esse dente ajuda a deixar o personagem mais divertido e dá um toque diferente para ele. A boca foi uma parte que exigiu alguns ajustes, principalmente para não ficar muito funda ou muito grande. Também precisei conferir como ela ficava de lado, porque às vezes de frente parece boa, mas de perfil pode ficar muito projetada ou entrar demais dentro do corpo. No final, gostei bastante do resultado porque o sorriso ajudou a dar mais vida ao personagem. Quando o rosto começa a ter olhos, boca e sobrancelhas, o modelo deixa de ser apenas uma forma 3D e começa a parecer alguém com personalidade. A calça foi criada para ficar mais larga e arredondada, combinando com o formato do personagem. Também coloquei alguns botões nos suspensórios para deixar a roupa mais detalhada. Depois fiz a bolsa lateral. A bolsa foi uma parte legal porque ajuda a contar um pouco mais sobre o personagem. Quando você coloca um acessório, parece que ele tem uma função, uma profissão ou uma história. Talvez ele seja um pequeno explorador, um entregador, um colecionador de objetos do mar, ou alguém que está sempre levando alguma coisa para os amigos. Eu ainda não decidi completamente qual vai ser a história dele, mas esses detalhes ajudam a abrir possibilidades para o futuro. Nessa parte, eu percebi que a calça não estava ficando do jeito que eu imaginava, principalmente no encaixe com o corpo e nas laterais. Então, resolvi voltar um pouco e corrigir essa região antes de continuar. Às vezes é melhor parar, ajustar a base e refazer alguns detalhes do que seguir em frente com algo que ainda não está funcionando. Depois dessa correção, a calça ficou mais arredondada e combinou melhor com o estilo cartoon do personagem. Eu ainda tenho bastante coisa para aprender, principalmente sobre retopologia, UV, textura e animação. Mas acho importante continuar praticando, porque cada personagem novo ensina alguma coisa diferente. Escolhi um tom marrom para combinar com a roupa e também criar contraste com o corpo azul do personagem. Como essa era uma das primeiras vezes que eu estava pintando diretamente no modelo, precisei criar uma textura para conseguir aplicar a cor por cima do material. Fui pintando aos poucos, tomando cuidado para não passar para outras partes do personagem. A ideia foi deixar a calça simples, com uma cor mais escura e uniforme,
tentando manter o visual cartoon do personagem. Eu escolhi uma cor mais forte para ela se destacar da calça e também combinar com os outros detalhes do personagem. A bolsa é um acessório simples, mas ajuda a dar mais personalidade para o modelo. Ela faz parecer que o personagem pode ser um explorador, um mensageiro ou alguém que sempre está carregando alguma coisa importante. Também pintei os pequenos detalhes da bolsa para ela não ficar com uma aparência muito lisa ou sem profundidade. Escolhi uma cor mais clara para criar contraste com o corpo azul do personagem e deixar a roupa mais fácil de identificar. A ideia foi manter um visual simples, sem muitos detalhes, porque o personagem já tem vários acessórios chamando atenção. Também fui tomando cuidado nas bordas, principalmente perto dos suspensórios e da gravata, para as cores não se misturarem. A camiseta mais clara ajuda a destacar bastante o rosto e deixa o personagem com uma aparência mais alegre. Essa é uma parte importante porque a boca ajuda muito na expressão do personagem. Usei uma cor mais escura para o interior da boca e um tom mais claro para a língua. Também deixei o dente em uma cor clara para ele aparecer bem no sorriso. Esses detalhes fazem o rosto parecer mais vivo e deixam o personagem com uma expressão mais alegre. Texto padrão. Eu quis usar cores mais fortes nessa parte para que o acessório aparecesse bem no topo da cabeça. O boné ajuda muito a deixar a silhueta do personagem mais marcante. A hélice é um detalhe simples, mas deixa o modelo com um visual mais divertido e combina com a personalidade que eu imaginei para ele. Também fui separando as cores da aba, da parte principal e da hélice para o boné ficar mais fácil de entender visualmente. Os olhos são uma das partes que mais chamam atenção em personagens cartoon, então eu quis deixar eles bem visíveis. Usei branco para a parte principal e um tom escuro para as pupilas. Também fui ajustando com calma para que os dois olhos ficassem parecidos e o personagem não parecesse estar olhando para direções diferentes. Quando os olhos ficam prontos, o personagem começa a ganhar muito mais personalidade. Enquanto eu estava pintando a roupa, percebi que ainda faltava um detalhe importante para completar o visual do personagem: a gravata borboleta. Então resolvi parar um pouco a pintura e modelar essa peça antes de continuar. Adicionei a parte central para separar melhor as duas pontas e dar mais volume. Mesmo sendo um detalhe pequeno, a gravata ajuda bastante a deixar o personagem mais simpático e combina com o estilo divertido que eu queria para ele.
Esse foi o primeiro episódio dessa nova série de personagens do fundo do mar. Nos próximos vídeos, quero continuar criando novos personagens, testar estilos diferentes e talvez montar um pequeno universo com todos eles. Também quero melhorar esse personagem com novos detalhes, materiais, texturas e, quem sabe, animações no futuro. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do processo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. E comenta qual personagem do fundo do mar você gostaria de ver modelado no próximo vídeo. Até a próxima!